que milagre maior? Porque ainda Jesus tinha 100%. Como homem puro, perfeito, sem pecado. E nós estamos como? 7% e ainda com pecado. E ainda o Espírito Santo vem habitar em nós. Quer dizer, quando os discípulos saíram, eles não dizerem, né? Eles se viram através do nome de Jesus. Sim. Através de quem? Jesus. Mas era através do nome. Através de quem? Espírito Santo. Eles Não tinham o Espírito Santo. Eles sabiam Mas que- a partir do momento que eu falo no nome dele, quem está ligado junto? Aí está os dois juntos. Deu para entender? Mas é o trabalhar do Espírito Santo. Tá? Mas eles não tinham o Espírito Santo. Não tinham ainda. Tá? O Espírito Santo vai vir depois, que é o que a gente vai agora analisar. Tá? Dentro desses milagres, vários assuntos que a gente fala assim, que percorreram com Cristo andando por todo o território de Israel, Jerusalém, todas as circunvizinhas e todos os pontos, Jesus estava sempre anunciando o Evangelho, anunciando a palavra, e como eu já falei, Jesus nunca gostou de pessoas interesseiras. Não é? Nunca gostou de pessoas interesseiras, é o que a gente viu na aula passada. Quando chegaram lá por causa do pão, ele tascou doutrina em cima deles, não é? Uma doutrina, como diz alguns, né? Tascou o cajado no povo, o povo queimou o chão. Aí o que acontece? Jesus, ele está fazendo milagres, mas esse milagre não é apenas para acabar com o sofrimento daquela pessoa. Muitas das vezes era por causa do povo que estava ao redor. Tem momentos que Jesus sente compaixão. E aí nessa parte que eu acho lindo. Por quê? Um exemplo disso, ele está indo ao encontro da cidade de Naim. Ele está para entrar na cidade de Naim, está saindo o que da cidade de Naim? Um defunto, um velório. E o que é interessante é que Jesus olha para a mulher e sente compaixão por ela. Ele sente compaixão por ela, por quê? Porque ela, além de viúva, agora ficou sem o filho. Agora ela vai ficar dependendo do INSS. Aí Jesus teve compaixão dela. Ela vai receber pensão agora. Não vai, né? Naquela época não tinha. A solução para ela, para resolver o problema dela, seria ela ir para o templo. Ou seja, lá no templo, ela deveria ser cuidada pelo templo. Mas o templo está preocupado com isso? O templo na época de Jesus estava preocupado em cuidar dos órfãos e das viúvas? Não, você não encontra isso lá. Porque eles não têm dinheiro nem para eles. Quer dizer, para eles lá dentro tinha. Os outros que não tinham. Então, quer dizer, o atendimento era precário, não tinha como atender. Tinha que pagar altos impostos. A mulher está numa situação difícil, porque a partir do momento que ela sai da casa, ela está por conta do marido. O marido morreu. Ela tem um filho. Então ela fica debaixo do filho. O filho morre. Agora ela está debaixo de quem? Ninguém, ela está sozinha. E todo mundo, quem sabe, está lá do lado dela, consolando ela, chorando por ela, dizendo, olha, não se preocupe, tudo vai dar certo. É fácil falar quem está fora. Mas estar na pele é difícil. E uma coisa que você percebe é que Jesus parece que entra na pele da pessoa. Ele sente o que a pessoa sente. Não é? Ele sente. Aí ele chega para ela e diz, não chores. Ela para de chorar. E aí ele toca no esquife, que era o que levava, que uma vez o irmão falou assim, que Jesus tocava instrumento, que ele tocou o esquife. Esquife era o caixão. Era feito de madeira, né? Feito de madeira não, era feito de pano com algumas talhas de madeira para segurar e sustentar o corpo. O corpo ele era enrolado em faixa. Jesus era músico. Aí o que acontece? Jesus chega, toca no esquife, todo mundo para e o moço levanta. Quer dizer, há pouco tempo ele morreu. Está indo já direto pro cemitério. E o menino levanta, ele vai e entrega para a mãe. Fala, está aqui o teu filho. Então, quer dizer, ele fez por causa das pessoas ao redor? Não, ele fez por compaixão. Um outro exemplo, quando Jesus entra na sinagoga e tem um cara com a mão mirrada. Ele não dava dízimo, entendeu? Ele tinha a mão mirradinha. É bem assim. É assim mesmo.
prega, né? Só Deus da causa, né? Ah, Jesus. Mas vamos lá. Tem nada a ver com isso. E essa passagem da Bíblia que fala assim que quem blasfemar contra Deus e blasfemar contra Jesus, mas quem blasfemar com o Espírito Santo, que ele é condenado, qual é a razão que deixa o Espírito Santo acima de todos? Eu posso falar isso na hora que chegar no Espírito Santo? Pode? Posso? Pode. Então beleza, porque se eu entrar agora, aí eu vou falar já do Espírito Santo. Lembra ele, irmão. Me lembra, né, na hora que eu chegar. Porque terminando a parte de Jesus, a gente já vai entrar no Espírito Santo. Amém? Vamos lá, entrar no Espírito Santo é mesmo. Então o que acontece? O que eu. Mão mirrada, mão mirrada. A mão mirrada. Tá com a mão mirrada. Jesus chega na sinagoga, o homem está com a mão mirrada. Mas o homem não pediu para ser curado. O homem não pediu. Se você ler a passagem, você vai perceber que ele não pediu. Acontece que as pessoas que estão dentro da sinagoga, é sábado, estão falando, estão comentando. Vamos ver se ele vai curar hoje. Vamos ver se ele vai fazer milagre. Vamos ver o que vai acontecer, porque é sábado. Jesus vai e traz o homem no meio. Vem cá, vem aqui no meio. No meio da sinagoga. O que ele queria? Que todo mundo visse. Estende a mão. Olha que estende a mão é restaurada. Aí causa aquele rebuliço no meio lá, porque ele fez um milagre no sábado. Faz um milagre. E o homem, coitado, com a mão errada, saiu de lá sem precisar pedir, sem precisar falar nada. Não é? Recebeu um milagre por causa da incredulidade dos outros. Olha que bênção. Ou seja, Jesus operou o milagre justamente para que as pessoas pudessem ver que ele também era Senhor do sábado. Tá? Mas agora tem algumas igrejas que fazem também. Guarde de mim. Culto de sexta-feira, culto da libertação. Quarta-feira, culto da cura. Não pode ir outro dia, porque tem um dia específico para aquele dia. Jesus só opera naquele dia. A palavra tem que ser aqui. Nossa, me dói o coração ver essas coisas, meu amor. Quer dizer, o cara chega no sábado na igreja endemoniado. Aí ele só pode ir na outra sexta, que é o dia da libertação. Então, quer dizer, fica mais uns dias aí endemoniado. E fala ainda, segura um pouco, vai que vem mais legião para fazer mais milagre lá. Mas vamos lá. Ah, só Jesus, vai perdoando. Vamos lá. Acontece então que Jesus opera todos esses milagres. Da genealogia nós já falamos, né? Mateus fala da genealogia por causa do... De quem? Quem é o responsável? José. E Lucas? Quem é? Maria. Então nós temos a descendência de José e a descendência de Maria. De todos os lados, Jesus tinha a descendência de Davi. Ah, lembrei. Não foi para vocês que eu prometi. Mas fala, já falou, agora fala. Já passaram? Era para o pessoal de Mas sexta-feira. tem um cara que recebeu para minha bênção lá, por causa de vibrador. Agora que está quebrado, hein? João e Tiago. Quem é? João e Tiago, eles eram irmãos, não é? Sim. Irmãos de quem? Não, filhos de Zebedeu. Eles eram filhos de Zebedeu, eles eram pescadores. Lembram? Jesus, e eles eram discípulos, João principalmente era discípulo de João Batista. Aí ele com André vão ao encontro de Jesus e tal, certo? Acontece que há uma vertente teológica que acredita que João e Tiago eram primos de Jesus. Tá? Sabe por quê? Quando você chega lá em João capítulo 2, diz que é assim. João capítulo 2, vamos ler? Diz assim, ó. No verso 2. Capítulo 2 de João, verso 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas.
Se você ler o capítulo 1, Jesus acabou de separar os discípulos. Então é possível que quem foi convidar Jesus já convidou os discípulos. Só que acontece que o casamento não acontecia da noite para o dia. O convite já era dado antecipadamente até de 1 ano de antecedência. Por quê? Às vezes a festa de casamento chegava a levar quase 15 dias. Quase 15 dias. E aí a festa ocorria, por exemplo, após 1 ano depois de feito o convite. Então quer dizer que os discípulos já foram convidados. Aí você fala, mas espera aí, Jesus acabou de separar os discípulos, como que os discípulos foram convidados? Quer dizer, o convite já tinha sido dado. E por quê? E a gente percebe que quando você olha esse milagre de Jesus transformando a água em vinho, possivelmente Jesus foi convidado para o casamento, por quê? Porque era algum parente, alguém próximo a ele. Até porque a Maria estava responsável, né? Maria está responsável pelo buffet. E acabou o vinho. Aí ela vai atrás de Jesus. Então, quer dizer, você tem, parece, uma ligação ali de parentesco. Se os discípulos que foram chamados também tinham essa ligação de parentesco, alguns colocam que talvez João e Tiago também fossem primos de Jesus. E Jesus gostava de nepotismo. Ele chamou os parentes dele. Não é? Porque o que acontece? É bom, né? Melhor seus do lado do que... Olha só, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, para provar uma tese dessa, João capítulo 19, verso 25. Isso é mais para curiosidade, tá? Eu também não vou defender essa tese, por favor. É um pensamento que se tem. Olha só. João capítulo 19, verso 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Quem era a mãe dele? Maria. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Bem, aí nós vamos para outra passagem que está lá em Mateus 27, Faz sentido quando ele pede pra... 56. A mãe pede pra gente direita e esquerda. Faz sentido. Mateus 27, verso 56. Diz assim: entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Certo? Quem é a mãe de Tiago e de José? Não. Maria Madalena era uma, ela não tinha filhos. Depois a Maria, mãe de Tiago e de José. Quem é Tiago e quem é José? Os irmãos de Jesus. Então ele não coloca Maria, mãe de Jesus, mas Maria, mãe de Tiago e José, que eram irmãos de Jesus, ok? E a mãe dos filhos de Zebedeu. Ora, E depois também a mãe dos filhos de Zebedeu, ela vai pedir pra Jesus colocar um para a direita e outro para a esquerda, né? por quê? Porque ela tinha intimidade. Tinha. Não é? Tem lógico, né? Isso é apenas uma curiosidade, tá? Alguns defendem essa ideia de que talvez João e Tiago fossem primos de Jesus, que não é à toa que a mãe vai lá convencer Jesus para colocar uma à esquerda e outra à direita. Tem que ser tia, né? Ou senão tem que ter muita cara de pau para querer colocar os filhos no reino, né? Mas bem. Eu ouvi falar sobre isso aí, foi um padre É que não altera muita coisa. Isso aí, bacana. Meu sogro perguntou sobre isso. Aí na parte da Bíblia fala que Maria, mãe de João e de Tiago. É que eles defendem que tudo era primo, né? Antigamente Não tinha irmão, né? Aí já é outro caso. Que Maria teve filhos, como Tiago, como José, como Judas, e ainda tinha as irmãs. Tá? Então vamos lá. Voltando lá para João. Eu vou agora finalizar o ministério de Cristo, ok? Os milagres você já sabe, amém? Todos, né? Amém. Porque não tem como a gente detalhar toda a vida de Jesus, não. Se a gente for detalhar, eu faço que nem João. No finalzinho do livro ele fala, olha, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, penso eu que não caberia livros no mundo detalhando tudo isso. E é uma realidade.
Por quê? Se for falar da vida dele antes de ser Jesus, quanto tempo nós temos? Antes dele ser Jesus? Eternidade. Eternidade. E após ele vir como Jesus e depois? Tem como escrever tudo isso? Olha, então dê graças a Deus que ele está só desse tamanho, tá? Então vamos lá. No capítulo 13 de João. Eu vou terminar com o Evangelho de João agora. Primeiro, João, o Evangelho de João. Capítulo 13. Verso de número 4. Olha que coisa linda. E levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondendo-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que acontece? Jesus estava na ceia, preparada a ceia. Ele pega uma bacia com água, tira a sua veste, põe a sua toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E isso era um costume. Quando, por exemplo, chegasse um visitante na sua casa, você tivesse um servo, esse servo já levava a bacia lá para esse visitante. Por quê? Ele vem do deserto, não tinha asfalto naquela época. As coisas começaram a melhorar quando chegaram os romanos. Tá? Por quê? Os romanos já faziam pavimentação. Então, na época, só existia terra. Então, com a chegada dos romanos, começa a pavimentação. Aí, o que acontece? As pessoas chegavam com os pés cheios de terra. Então, para entrar na casa, as pessoas, então, lavavam os pés. O servo, então, ia lá e lavava os pés das pessoas para poder entrar dentro da casa. Jesus faz algo diferente. Eles já entraram na casa e Jesus agora vai lavar os pés de cada um. Mas espera aí. Quem é que deve lavar? Seria o escravo ou o servo? Quem que vai lavar agora? Aquele a quem os discípulos admiram, que é considerado filho de Deus, que operou milagres e maravilhas, que fez coisas extraordinárias com eles. Jesus agora já começa a se sentar próximo e já puxa o pé de alguém e já começa a lavar. Pense, o que essa pessoa pensa agora? Esse discípulo pensa: que isso? Está tudo errado. Eu é que deveria fazê-lo, mas ele está fazendo. O Criador. Lembra de João quando ele fala? Imagine João sentado ali, vendo o Criador, aquele que era o Eterno, se agachando aos pés para limpar o seu pé. Pedro não se conforma. Pedro se levanta: não, Senhor, o Senhor me desculpa, mas meu pé o Senhor não vai lavar, não? Não é uma atitude que para nós seria algo assim. Imagine, você está ficando doido, não é? Seria, por exemplo, o presidente da República chegar para lavar o seu pé. Um exemplo, né? Mas uma pessoa de alto escalão lavar o seu pé? Não tem como isso acontecer. Você não vai permitir. Pedro faz isso. Pedro fala: não, os meus pés você não vai lavar. Se você não deixar, não tens parte comigo. Porque o que eu vou fazer agora, você pode não entender agora, mas entenderá depois. Tem coisa, irmãos, que até hoje é assim. Acontecem na sua vida situações que você não entende. Mas não é para entender agora. Você só vai entender depois. Deu para entender?
Então não aguento. Espera. Espera que depois você entende, irmão. Depois você entende. Quem falou que não? Aí Jesus disse que se não te lavar os pés, não terá parte com ele. Aí Pedro falou, ah, então tá bom. Se é para lavar, então lava completo. Eita. Não só o pé. Aí Jesus, acho que fica até dando uma risada e fala assim, viu, filho? Não importa lavar o resto, porque isso você já está limpo pela palavra. Agora é somente os pés. Não é? Aí Jesus vai e lava. E o que é o mais interessante? Chegou no pezão de Judas. Como será que ele lavou? Deu só uma sopradinha? Do mesmo jeito que No capricho também. No capricho. Igual de todos. Aí olha só. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu não sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, faceis vós também. O que ele quis dizer com isso? Que agora tem que ficar lavando o pé de todo mundo? É esse o propósito? É uma doutrina? É uma doutrina? É uma doutrina, mas não de lavar os pés. Que doutrina é essa? A humildade. A humildade. Você considerar o outro maior que você e que você é capaz de servir até quem não merece, até aquele que te trai. igual a gente faz. Igualzinho. Meu Não é nada. Deus. Isso se chama Amor? amor. Você tem que demonstrar amor. Só faz isso quem tem amor. Concordam comigo? Verso 17. Verso 16, né? Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, você é maior que Jesus? Não, né? Então vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Se possível, corta até a unha. Verso 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Deu para entender? Se você sabe isso, você será mais do que feliz se você fizer. Olha que coisa linda. 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come com pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que coisa linda, gente. Ou seja, quando eu recebo alguém enviado por Deus, você não está recebendo apenas a pessoa, você está recebendo Jesus e recebendo o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Bem, aí Jesus agora dá as suas últimas instruções, está finalizando o seu trabalho. O momento para Jesus está sendo difícil, porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é se desprender da vida. É uma das coisas mais difíceis, você se desprender da vida. Por quê? Alguém aqui quer morrer? Ninguém, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Por quê? A vida, ela foi um presente dado por Deus para não ser tirada mais. Só que, infelizmente, o pecado nos faz pagar o salário. E o salário do pecado é a morte. Isso não era para acontecer. Então nós estamos ligados à vida tão ligada que a morte ela destrói tudo.
Por isso que nós sentimos falta daqueles que vão embora. Isso não era para acontecer. Mexe com tudo. Porque nós estamos ligados à vida. E Jesus também estava ligado a essa vida. Imagine você se desprender agora e sabendo que vai morrer por pessoas que valem a pena. Não é? Eu e você, valemos a pena, Senhor. Só eles sabem. É fácil se desprender, dar a própria vida. Logicamente o amor dele supera qualquer outra coisa. Mas vamos lá. No verso 34 do capítulo 13. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, da forma que ele amou a nós, nós devemos amar também. Como discípulos que somos dele, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pode ver que hoje a igreja ela só é conhecida porque os irmãos amam uns aos outros. É isso? Se nós estamos sendo conhecidos de outra forma, desculpe dizer, não somos discípulos. Estou errado? Nós só podemos dizer discípulos de Cristo quando realmente nós amamos uns aos outros. E nós vivemos esse amor. Fazemos de tudo para que esse amor funcione. E as pessoas lá fora nos conhecem justamente porque sabem que nós temos este amor. Quando você lê Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 2, para frente, a Bíblia diz assim, que as pessoas iam para o templo justamente porque viam neles a diferença. E Deus acrescentava as pessoas que haviam de se salvar. Porque elas viam o amor que havia entre eles. Eram capazes de vender tudo que tinham e distribuir aos irmãos. Olha que coisa que era. Igualzinho hoje, nós somos uma igreja perfeita, que prega o amor, que prega a verdade. A partir do momento que um irmão chega na igreja, ele não passa mais necessidade, porque a igreja supre. É nisso? Eu estou falando errado? Ou a igreja está errada? Porque a Bíblia está deixando claro, se nós somos discípulos e amamos uns aos outros, eu não vou deixar meu irmão padecer, eu não vou deixar ele sofrer. Vou? Se eu deixo, sou discípulo? Não. Me desculpe, não dá nem para bater no peito e dizer que é cristão. Me desculpe, não dá. Se eu não faço isso, infelizmente, eu não sou discípulo de Cristo. Como que uma igreja pode ver os seus membros passando necessidade e não ajudar? Como? Vendo o irmão que está enfermo, não pode pagar um remédio, a igreja não ajuda. Isso é irmandade? Isso é amor? Me desculpe, tire o nome igreja. Não é igreja. É apenas uma organização, uma reunião de pessoas para idolatrar a si mesmo. O egoísmo fala mais alto. Ou quando faz para se mostrar para os outros. Egoísmo. Egoísmo. A idolatria é a si mesmo. A idolatria é de si. E ainda sou capaz de descer e falar, olha, eu fiz isso, tenho aquilo, porque eu faço isso. Se você não faz, você está passando, padecendo, mas eu não sou capaz de estender a mão. Eu não sou capaz de ajudar. Isso não é ser cristão. Isso não é ser discípulo. Jesus deixou bem claro. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se eu amo o meu irmão. Pesado, né? É forte. Mas vamos lá. É a palavra, não
Tem como remediar. Capítulo 14. Antes do 14, vamos falar mal de Pedro. Mal de Pedro. Está escrito, né? Vou aproveitar. Verso 36. Disse-lhe Simão Pedro. Olha só. Jesus acabou de falar de amor uns aos outros. E que ele ama. A ponto de dar a sua vida pelos seus irmãos. Está dizendo isso aos seus discípulos. O que Jesus espera deles? Amor. Certo? Lá vai Pedrão. 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Para onde Jesus vai? Para onde ele vai? Primeiro vai para a cruz do Calvário, né? Depois ele vai para onde? Fazer a obra que tem que ser feita. Vamos fazer assim. Um grande abismo há entre eles. Nós temos aqui o... Para onde Jesus vai? Aí que nós vamos descobrir. Vamos lá. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha que amor ao próximo. Jesus conhece esse amor de Pedro, né? E o que tem de amor de Pedro dentro das igrejas? Olha, dá uma mensagem já, hein? Amor de Pedro dentro das igrejas. Marca pra mim que eu vou pregar um dia. Tá no vídeo, depois você pega. Vamos lá. Respondeu Jesus. Termino sozinho, não tem ninguém dentro da igreja. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto que não tiveres negado 3 vezes. Como Jesus sabe? Eu fico imaginando a conversa entre o Espírito Santo e Jesus. Pedro falando: Senhor, por ti eu darei a minha vida. O Espírito Santo já... Não acredito. Essa história aí... Eu podia fazer igual fez com Samuel. Você está olhando só a aparência, mas eu olho o coração. Mais ou menos. Bem, agora você imagine Pedro, não é? E que é uma luta consigo mesmo. Vamos imaginar. Pedro, uma coisa que era legal em Pedro é justamente esse impulso dele. Não é? Ele tinha esse impulso. Para resolver o problema, ele já entrava na discussão, resolvia, tacava a espada na orelha sem problema nenhum. Não é? Ele era atrevido. Mas na hora do aperto, ele também se recuava. Ele era um homem impulsivo desta forma e também recuava de certa forma. Ele tinha umas oscilações gigantescas. Bem, ele chega com todo o impulso: Senhor, por ti darei a minha vida. Os outros discípulos estavam olhando e falaram: você é louco, não é? Só ele fez isso, só por esse impulso. Aí Jesus olha para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Como você acha que ficou Pedro? Se você ouvisse isso de Jesus, na frente de todo mundo, como você ficava? Fazia igual aquela mulher lá, botava o rabinho entre as pernas. Jesus chamou ela de cachorro, não é? Não é isso, pegar o pão dos cachorros e jogar para os cachorros, dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha, eu não estou pedindo pão. Se fosse eu botava o rabinho entre as pernas e ia embora, depois de chamar de cachorro, não é? Ou seja, Pedro, eu fico imaginando Pedro que caiu a face. Caiu a face. Entristeceu na hora. E uma pancada dessa, quem que aguenta? Mas olha só, o verso não termina. Porque foi dividido em capítulo, a gente para, mas não continua.
Olha o que diz o capítulo 14. Não se turbe o vosso... Olha que coisa linda. É como se Jesus estivesse abraçando Pedro agora, dizendo, não se turbe o vosso coração. Eu sei que você é falho, Pedro. Eu sei que você tem falhas, irmão. Eu sei que você tem falhas, irmã. Mas não se turbe, não perturbe o seu coração por causa disso. Olha que coisa linda. Por quê? Ele conhece as nossas imperfeições, conhece as nossas falhas. Ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos amar da forma que tem que amar. Mas Ele espera que você tome essa atitude. A esperança em Cristo é linda. É linda. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo para Pedro, creia, Pedro, tenha fé. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então quer dizer, Jesus está dizendo, olha, já existem muitas moradas. Se não fosse assim, caso acontecesse de não haver morada lá para vocês, eu ia providenciar. Mas já tem. A sua está lá, irmão? Quantos cômodos? Eu lembro que quando eu era mais jovem, os irmãos falavam assim, irmão, a oração, quando você ora, você está mandando tijolinho, ferro de construção, cimento, para construir a sua morada lá. Eu sempre ouvi isso. Que a oração fazia. Aí eu ficava, meu Deus do céu, do jeito que eu estou orando, vai ser um barraco, porque Essa cantina. não estou orando o suficiente. Mas aqui está dizendo que já Está preparado. pronto, já está lá. Não depende de mim. Só depende de mim para chegar lá. Que a morada já tem. E tire da cabeça o pensamento de que você vai ter uma casa para morar lá. Esqueça. Porque essa morada não é morada material, residência. É o seu corpo espiritual. Ou seja, uma morada de um corpo glorioso. Que esse corpo vai viver toda a eternidade juntamente com ele. Que esse corpo nosso, essa moradinha aqui é ralézinha, é um barraquinho. Se colocar vinho novo, o que acontece com o odre velho? Ele vai colocar vinho novo em odres novos. Bem, vamos lá. Verso de número 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Se olhar para o Pai, Senhor, para nós já é o suficiente. Porque eles sabiam que o Pai nunca foi visto por alguém. Ninguém nunca viu o Pai. Ou seja, é uma situação em que o Pai até hoje nunca foi visto por ninguém. Filipe já chega e diz, não, Senhor, mostra para nós o Pai que acabou, está ótimo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se você está olhando para mim, você está vendo o Pai. Ou seja, você não tem me conhecido. Aí eu vou mais além agora de novo. Ai. Vai com calma. Vai devagar. Não tem visto. Se olhou pra nós, não tem visto o pai dele. Ah, irmão, não faz isso não. Eu falo assim, será que nós temos conhecido a Cristo como realmente Ele é? Ou será que somos crentes apenas igual Filipe? Nós somos o Pai que está feito. Será que realmente eu tenho conhecido como Ele realmente é? Será que realmente eu sei como esse Cristo é? Será que eu tenho intimidade com Ele?
a ponto de eu conhecê-lo e pode ouvir o que quiser de fora, que isso não me atrapalha mais, porque eu o conheço. Como eu já vi muitas vezes crentes preocupados. Oh, irmão, chegou uma notícia que vai ter o fim do mundo. Até esses dias eu vi um comentando assim, 2002, 2008, 2016, 2017, 2018, agora 2020 vai ter outro. Aí o cara coloca assim, e eu passei por todas elas e o mundo não acabou. E é uma realidade. Né? E as pessoas às vezes ficam todas, manda mensagem na internet, olha, ouça o áudio dessa pastora, ouça o áudio disso aqui, olha, porque é o fim. Não para, quem conhece a Cristo não se abala. Por quê? Porque o conhece. A gente sabe que as coisas vão acontecer, e independente do tempo, eu o conheço. Qual o problema que eu vou ter? Qual dificuldade eu tenho? Se eu estou com Ele, que dificuldade eu tenho? Se hoje eu me abalo por qualquer coisa, desculpa, você não o conhece. Não o conhece. Eu lembro quando eu era criança, arrumei briga na escola. Arrumei briga na escola, mas eu estava preocupado? Não. Meu pai era policial militar. E ele vinha me buscar no portão da escola. Mas a culpa não foi minha. O moleque arrumou encrenca e depois eu fui lá para defender. Sim, lógico. Nunca tá errado, né? Nunca tá errado. Né? Aí o moleque falou assim, eu te pego lá fora. Eu falei, vamos ver. Vamos ver. Eu espero você lá fora. Por quê? Eu sabia. Era 6, 5 e meia. Meu pai saiu do quartel, estava lá no portão. De farda e tudo, porque ele saía do quartel e eu... Gente, que preocupação eu tinha! Era só eu chegar, se eu chegasse perto do meu pai, eu falava, pai, aquele ali, ó. Eu não precisa nem falar nada, só apontar assim, ó. O que ele ia fazer? Ó. Aí sai do lado de fora, cadê meu pai? Saindo justo naquele dia, meu pai atrasou. E aí? Aí toca me esconder, né? Pode, foi apanhado moleque? Mas não tinha marcado lá fora? Hã? Não tinha marcado lá fora? Tinha, mas eu estava naquela expectativa do meu pai. Com Cristo é diferente? É bem diferente, né? Com Ele você pode contar a qualquer momento, a qualquer instante, porque você o conhece. Ele não falha. Quem falha somos nós. Amém? Mas vamos lá. Aí, verso 16. Depois em casa vocês leem com uma calma e tranquilidade. Tá? Do capítulo 14, verso 16 de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para Sempre. Por que outro? Você tinha consolo em Jesus ali? Meu Deus. Meu Deus, você tinha aquela esperança com Ele. E Jesus está dizendo, olha, eu vou embora, mas eu vou rogar para que Ele envie o outro Consolador. Quem é o Consolador? Espírito Santo. Verso 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Por isso eu digo, é impossível o mundo conhecê-lo. É impossível uma pessoa que vive para o mundo o conhecê-lo. Ou dizer que tem o Espírito Santo. É impossível, porque o mundo não o conhece. Mas tem gente disfarçando bonito aí. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em nós. Mas peraí. Já habita em nós? Como habita em nós? Explique para mim agora. O Espírito Santo já veio? Já está com eles? Querendo passar para nós, né, irmão? Quer ver um exemplo? O Espírito Santo ainda não veio fazer a obra do Consolador, certo? Lembra? Vamos imaginar aqui. Aqui era o universo, a eternidade, lembra? Lembra? O que foi criado dentro da eternidade?
Tudo. Tudo, né? Colossenses capítulo 1, verso 16. Acho que é isso, né? Me ajuda aí. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos Isso, céus e sobre a isso, terra. segura aí. Nele, vamos imaginar que aqui é Deus. Nele foram criadas todas as coisas. Peraí. Quer dizer que em Deus foram criadas todas as coisas, certo? Então aqui tem Jesus? Vamos melhor, peraí. Aqui tem o Logos? Aqui tem o Espírito Santo? Aqui tem o Pai? Tudo foi criado? E você está onde? Então quer dizer que o Espírito Santo está em você também? Olha que coisa linda. Nós estamos nele. Agora, vai depender de nós que a manifestação dele seja feita em nós. Por isso ele diz assim, ó. Porque habita convosco e estará em vós. Olha como há uma diferença. Ele habita com vocês. Mesmo que não houvesse a manifestação do Espírito Santo, vocês já estão nele. Mas agora vai fazer uma grande diferença. Eu faço o seguinte. Imagine um tanque d'água. Tá? Um tanque d'água. Eu joguei um copo com tampa. Vamos dizer que ele afundou. Vamos imaginar que essa água é o Espírito Santo. Ele está no Espírito Santo? Mas dentro dele tem? Não. Tem o planeta. Está aqui, né? Ele está dentro. Aí Jesus está dizendo que ele vai enviar o Consolador. Na realidade, está arrancando a tampa daqui, ó. O que vai acontecer agora? Agora vai encher com o Espírito Santo. Vai transbordar. Você está nele e ele está em vós. Olha que coisa linda. Mas vamos seguir em frente. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ou seja, então há uma promessa. Ele vai voltar. Por que órfãos? Sem pai, sem ninguém. Se não tivesse o Espírito Santo, vocês estariam aqui hoje? Não. Se você analisar a sua vida, você vai perceber que sem o Espírito Santo não dá. Não vai. Você pode chegar em casa cansado, arrebentado. Você fala, hoje não vou no culto. De repente você ouve aquela vozinha. Hoje? Aí você fala, não, eu vou. Quem é que te convenceu? Às vezes pode passar o irmão na frente da porta da sua casa e falar, vamos para o culto. Você fala, não vou. Mas quando o Espírito Santo fala, pode estar cansado, pode estar moído, você vai para o culto. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós Vivereis. o mundo não vai vê-lo, mas nós o vemos. Vemos? Quando eu olho para vocês, eu vejo. O Espírito. Ou seja, ele está em vós e está em mim. Então, quando um olha para o outro, tem que ver Jesus. Por isso que eu não vou fazer mal para o meu irmão e nem falar mal dele, porque eu estaria falando mal de quem? Ah, mas irmão, aquele irmão não tem Jesus, não. Será? O vídeo dele está com tampa. Será? Então. Será? Ué, eu não falei que ele conhece as nossas falhas? Ele conhece os nossos temores, as nossas fraquezas? Não é? É que nem a irmã falou, tem uns que tá contando. Será que não está? Cuidado. Vamos lá. Capítulo 15. Jesus está dando as últimas instruções. Depois em casa, se vocês puderem ler, eu gosto dessa passagem justamente porque resta pouco tempo. Jesus está terminando a pregação dele, de 33 anos, 3 anos e meio, vamos assim dizer. Ele está encerrando a mensagem, por quê? Ele vai embora. Ele está dando os parecer final agora. E olha que lindo. Capítulo 15, verso 15. Já vos não
chamarei, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porque o servo ele só obedece. O chefe manda, ele faz, não é? Mas tenho-vos chamado, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quer dizer, amigo é aquele que eu ouço todo dia, converso com ele todo dia. Não é apenas mandado, mas há um contato. Verso 16. E não me escolheste vós a mim. Ai, eu fui na igreja porque eu queria. Não foi você que escolheu. Não foi. Irmão, quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui para aceitar Jesus? É você que escolhe? É? Tem algum irmão aqui para aceitar, irmão, né? Tem alguém aqui para aceitar Jesus? Vai todo dia. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem aqui. Tem? É você que aceita Ele? É você que escolhe Ele? Olha como a gente faz coisa errada, gente. Olha, eu quebrando não paradigma de novo. Tem alguém aqui para aceitar Jesus? Quem sou eu para aceitá-lo? Como a gente fala então, pastor? Eu não sei não tiro, irmão. Ou seja, o que diz aí? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto Permaneça. a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos Conceda. Paulo, quando estava preso, que teve lá o camarada que chicotou as costas dele, aí houve um terremoto, ele ia se matar, aí ele falou, Senhor, o que é necessário para que eu me salve? O que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus. Não é aceitar. Você tem que crer. Tem alguém para crer em Jesus aqui hoje? É bem diferente. Porque eu aceitar, não sou eu que Será aceito. salvo tudo. Essa pergunta, ela intimida muitas pessoas, né? Eu já ouvi pessoas falar assim, ah, eu fiquei com medo de responder, da impressão de que eu vou ser obrigada a fazer algo, uma doutrina, uma coisa que você fica com medo, quem não é conhecedor, né? Sim. Essa pergunta meio que intimida, É que né? nem uma vez, a minha esposa lembra, tinha uma aluna que estudava comigo teologia, e ela era da igreja presbiteriana. E ela tinha o cabelo bem curtinho. Na época a igreja pregava o cabelão. E ela pegou e falou, um dia eu vou lá na sua igreja. Aí ela foi. Aí foi, participou do culto e tal. Não, um dia eu falei, você não foi mais lá na igreja? O que aconteceu? Ah, não vou mais. Ah, toda vez que fala o apelo lá no final, todo mundo acha que eu não sou crente. Pô, eu estou sentado, eu vi a pregação, coisa linda, gostosa, daqui a pouco chega o irmão do meu lado assim, vamos? Ela falou, é todo culto. Ela falou, não vou mais. Olha como coisas que atrapalham. Né? Mas amém. Até hoje. Imagina. Mas vamos lá. É tudo. Verso 17. Isto vos mando que vos ameis uns Aos outros. É quem mandou? É Ele. Então não somos nós que aceitamos, é Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. Não adianta. Você pode orar, você pode insistir, você pode fazer o que quiser, só quando Ele escolher. Depende somente dEle. Ok? Capítulo 16. Ele continua dando as últimas instruções. Capítulo 17. Jesus agora vai fazer uma oração. Porque daí essa questão. Capítulo 17 ele diz: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha. O que ele está querendo agora? De volta com ele. Pai, estou encerrando. Eu quero de volta aquilo que foi, aquilo que eu entreguei. Eu quero de volta. Por quê? Para que eu possa dar a vida eterna a todos que creem. Olha que coisa linda, gente. É esse trabalho, é essa coisa agora que ele vai fazer, vai ser tremenda, vai ser gloriosa. E diz lá ainda, verso de número 19 do capítulo 17. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por por aqueles 12 que ali estavam, ou mais alguns que ali estavam, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Jesus está orando para quem? Há mais de 2000 anos atrás, ele já estava nos vendo e já estava orando por nós, para que o Pai nos guardasse, para que o Pai nos ajudasse. Bem, agora capítulo 18. Calma, deixa eu terminar de falar. Capítulo 18, depois do café. E vai. Vamos comer batata agora. Amém? Vamos tomar uma